A vida, a existência, tem um sentido que independa da mente e da intencionalidade humana? Pode parecer um pouquinho uma pergunta capciosa, mas muitas vezes, quando as pessoas estão passando por momentos difíceis, implícita ou explicitamente, essa questão está ali de fundo participando. Em épocas passadas, por exemplo, se você nascesse numa determinada tribo indígena, ou se nascesse numa época feudal, ou se nascesse na Índia, numa determinada seita específica, ou numa determinada tradição religiosa do Japão, muitas vezes você recebia como valor absoluto a criação cultural da linha religiosa, filosófica, ou simplesmente o modo de vida de um povo. À medida que nós viemos migrando para a época moderna e pós-moderna, nós entramos em contatos com múltiplas narrativas. Então, eventualmente, não só percebo o que a minha religião, ou a religião da minha família, ou a filosofia da minha família, ou os costumes cotidianos da minha família dizem a respeito dos significados da vida, mas eu tenho noção, consigo comparar com o que outras culturas, com o que outros povos, com o que outros clãs dizem a respeito. O que acontece nessa passagem? Muitas vezes, ao a gente poder enxergar, a gente poder ver que os agrupamentos humanos, os povos humanos, pensaram sobre o sentido da vida a partir de diferentes ângulos de vista, eventualmente com algumas diferenças, conceituando ou tentando vivenciar o objetivo último da vida de maneiras diferentes. Eventualmente isso pode gerar uma certa relativização que, por um lado, pode abrir margem a uma criatividade, pode dar margem à noção de que o ser humano é o artista da sua vida, ele não tem nenhum sentido pré-fabricado, é ele que vai poder fabricar. E isso ser um estímulo de criatividade, isso ser um estímulo de impulso, de humanização, mas muitas vezes quando a gente está num viés mais cínico ou em determinadas etapas do nosso desenvolvimento cognitivo, isso pode ficar como se fosse assim: nossa, então na verdade cada cultura, cada povo fala que o objetivo último da vida, ou o fundamento último da realidade é esse, e cada um fala que é um específico, ou seja, no fundo, todos estão errados. No fundo, a vida não tem sentido nenhum a não ser aquilo que o ser humano cria e coloca para ela, e ao invés disso ser visto como uma capacidade criativa, uma capacidade do potencial humano para emprestar vitalidade, significado e sentido para a vida, isso pode ser como se fosse um golpe no sentido: então não existe nenhuma realidade que independa da mente humana, e os seres humanos, individualmente e culturalmente, precisam inventar mentiras, precisam inventar narrativas para encobrir esse buraco. Quando a gente, consciente ou inconscientemente, está um pouco nessa região, é como se a existência tivesse uma certa qualidade fake, como se no fundo a existência dependesse de mentira para a gente conseguir suportar ela, para a gente conseguir aturar ela. No desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial, a filosofia existencialista caminhou um pouco por esse caminho, de eventualmente ter a coragem de perceber que a vida não tem uma narrativa última, não tem uma narrativa pronta, e que talvez ela tenha um absurdo, talvez ela tenha uma falta de sentido, e que um dos últimos sinais, um dos últimos resquícios de autenticidade é você eventualmente encarar essa perspectiva trágica da falta de sentido e, assumindo isso, eventualmente criar um sentido individual ou comunitário para ela, mas não há um sentido transpessoal, espiritual, que independa da criação da mente humana. A mente humana é que tem que criar, ou seja, se a mente humana não empresta, as coisas não teriam um valor. De um modo ou de outro, ao longo da nossa vida, a gente pode ir lidando com essa questão de se há objetivos, se há dimensões, além da experiência humana, além da intencionalidade humana, de maneiras que a gente perceba ou não, mas quando a gente está animado com alguns projetos para se envolver e crescer na vida, ou eventualmente quando fica uma sensação de mais estagnação, mais desamparo, não se sentindo no fluxo, essa questão de fundo está participando. Nossa, então a vida precisa de mentiras, e se eventualmente eu me canso de produzir essas mentiras, dá uma sensação de absurdo, ou eventualmente a vida, eu posso perceber que talvez a vida não tenha sentido, mas eu poder criar e não receba autoritariamente nenhum sentido, mas eu me dedico a perceber qual é o sentido da minha vida, eventualmente compartilhar com outras pessoas que estão na jornada de autodescoberta, isso dá uma sensação de satisfação. Então essa pendulação entre locais de criatividade, locais de satisfação, de produtividade, e eventualmente locais de estagnação, locais de cinismo, locais de eventualmente sentir como as coisas não têm um fundo verdadeiro e tudo vai virando um grande teatro do absurdo, a gente pode ir pendulando por essas duas dimensões, percebendo, conceituando desse modo ou não. Muitas vezes aí a questão
do silêncio, da respiração e das práticas psicofísicas podem trazer para a gente um determinado ancoramento, porque quando a gente se conecta com a nossa experiência imediata, eventualmente independente de qual desses polos que a gente está, se sentindo o artista da nossa própria vida, ou se sentindo num teatro do absurdo, parafraseando Samuel Beckett, onde não há mais nada a dizer, embora nada tenha sido dito, a gente consiga navegar por esses dois polos, eventualmente tem um centro de sustentação, quando as coisas não parecem ter sentido nenhum, a não ser as mentiras que eventualmente a gente queira criar e eventualmente em algum momento a gente não tenha mais paciência e não queira criar essas mentiras, ou eventualmente quando a gente se sente inspirado, sente que não precisa receber nenhuma verdade superior, não precisa receber a verdade de uma casta religiosa, mas a gente está florescendo, a gente está fluindo, né? E nesses dois momentos, a respiração, o silêncio serve para a gente aproveitar os momentos de fluxo, quando a gente costura o significado com extrema alegria, ou eventualmente os momentos onde tudo se esvai e parece haver uma grande lousa negra, onde eventualmente a gente tem que projetar algo e talvez em algum dia a gente veja a futilidade de tentar projetar algo se no fundo não há significado nenhum, fora os que a gente inventa. Então, essa questão, que é um pouco relacionada ao nosso desenvolvimento histórico entre encontro entre culturas humanas, leva em algum momento, mais cedo ou mais tarde, pode levar para a respiração e com o silêncio como dois pilares, como dois suportes muito importantes para a gente manter o nosso senso de integração, manter o nosso senso de presença, até mesmo de sanidade, independente de quais contextos culturais, com quais narrativas nós estamos nos vinculando.